Podcast MGM Digital. E hoje, Luciana de Oliveira Ferreira, graduada em Pedagogia pela Universidade de Taubaté e em Psicologia pelo Centro Universitário de Lorena. Pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade de Taubaté e em Gestão Escolar pela Faculdade Pitágoras em 2008. Mestranda em Projetos Educacionais e Ciências pela EUSP. Atualmente é secretária de Educação em Pindamonhangaba. Tudo bem? Tudo ótimo, André. Hoje estamos aqui com a Luciana. Nós já estivemos no finalzinho do ano passado com a Luciana, mas tivemos alguns problemas técnicos, descobrimos, graças a Deus, mas foi ótimo, porque ela voltou aqui no nosso espaço. Luciana, peço desculpas pela outra entrevista. Foi uma grande oportunidade, nada por acaso, né? A gente já confabulou, trocamos ideias e agora a gente retoma para ampliar essa nossa conversa. Ah, que bom, que bom. Luciana, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz da outra vez também. Como é que você entrou nessa de educação? Menino, se eu te contar, eu acho que desde a infância, né? Eu recordo assim, nessas conversas de família, o meu pai falava que a minha brincadeira predileta era brincar de escolinha, né? Dava aula já para os meus primos, enfim. E assim foi a primeira, eu fui fazer o magistério, fiz o concurso no último ano do magistério e ingressei. Fui chamada na rede municipal, da qual eu sou muito grata, tudo que eu sou hoje, eu devo a essas experiências. Ingressei. Não é mentira. A minha carteira data de 1º de abril, a contratação de 1991. E de lá para cá, eu vim transitando essas diferentes experiências na Secretaria de Educação. Professora coordenadora pedagógica, gestora regional, diretora do Departamento Pedagógico e atualmente secretária de Educação. Que desafio, hein? Que história, Nem diga, né? Que assumi no olho do furacão na primeira semana da pandemia. É verdade, na outra entrevista a gente já tinha falado sobre isso. Como é que foi esse processo de pandemia? Eu vejo assim, nada, né? Nada esperado, nunca vivido até o presente momento. Acho que na história mesmo aí da humanidade a gente vê grandes desafios, né? Alguns chamam de tragédias, porque eu vejo que a crise, elas nos traz muitas reflexões, muitos aprendizados. Ninguém gostaria de passar pelo que nós passamos. E o que seria a educação, em especial na escola pública, com crianças muito pequenas, que a rede trabalha desde bebê, 4 meses até criança de 10 anos. Uma escola que até então era muito, né, concreta a questão do caderno e ir por um mundo virtual. Além disso, que a escola eu tenho não só como espaço ali do cognitivo, mas é relacional. Como se daria essa relação atrás, né, das câmeras, das câmeras do celular, enfim, esse social, né, como seria abarcado? Porque os pais eles passaram a fazer essa interlocução com a escola, tem que fazer intermediação e por mais que desejassem, às vezes faltava qualificação, porque não eram professores, na maioria. Com certeza, foi um desafio. Muitos pais se saíram muito bem, né? Nós temos que dar parabéns, porque eles, né, trabalhavam, tinham que retornar, assumir essa função junto com as crianças de fazer intervenção, encaminhar para a professora atividade, enfim, né, a gente viu que nós aprendemos muito com tudo isso. Lógico que hoje, com o retorno presencial, tem que ser devolvido, né, essa função que eu falo que compete à escola, mas a educação é algo muito mais abrangente, que a educação fala das relações, do bom trato, como que a gente lida com o outro. Mas dessa parte da escolarização, do aprender a ler, a escrever, isso compete à escola. E os professores, nós temos que parabenizá-los, que eles se reinventaram. Até o uso, gosto muito daquela expressão, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. O que eu vou fazer agora? A escola, de uma forma geral, ela parou por um mês, ou por uma semana, 15 dias, e já teve que retomar nesse outro modelo, nessa outra movimentação de fazer com que os conteúdos acadêmicos chegassem até as crianças. E o que dirá, né? No Brasil,
O Estado de São Paulo pode se considerar privilegiado em uma série de fatores. E mesmo assim, nós identificamos crianças que não tinham acesso à internet. Por mais que se entregasse chip, às vezes a região que morava não alcançava. E como fazer com que o que está na Constituição, o direito à educação fosse de todos, fosse cumprido, fosse preservado. Então foi um engajamento, um movimento de muitos. Que coisa, hein? É assim, tirando, lógico, que não foi nenhum momento glorioso, né? Tivemos muitas pessoas, muitas perdas de vida, assim por diante, muita gente que sofreu com isso. Mas foi uma forma até da gente entender o nosso lugar, né? Os pais entenderem o seu local na educação, os professores, né? Poder experimentar essa coisa de estar distante e ter que ter... Porque quando você está junto, acho que... eu que dei um pouco de aula até online, de fotografia, eu percebia que 1 hora era muito maior do que 1 hora presencial, né? Então a gente teve que se preparar de forma diferente, né? É porque todos, né, ressignificaram a sua existência. Exatamente. Porque enquanto pai, enquanto mãe, enquanto quem cuida, que às vezes a gente vê que muitas crianças são ali cuidadas por avós, por tios, são quem faz essa função materna e paterna, se colocando nesse desafio de ser também um professor. E o próprio professor, não, criança pequena não dá para dar aula online. Então, a gente, sim, foi um desafio. Muitas crianças, a gente tem relato que se alfabetizaram lá no no primeiro ano, através, né, do computador ou do celular, que era o aparelho mais usado nesse período de pandemia. E como foi o retorno? O retorno, eu falo, foi muito emocionante, né? Uma data muito assim fresca na minha cabeça, no dia 3 de agosto. Foi um dia chuvoso, mas quando a gente viu a alegria daquelas crianças, aquele olhar de estar presente e desmistificou, falaram, a criança não vai usar máscara, as crianças não cumprem protocolo. Foi assim, tudo fake news essa informação. Ao presenciar as crianças, né, sentadas com o distanciamento, foi algo assim emocionante, que a gente viu porque são eles, os alunos que trazem vida realmente à escola, que são eles o real motivo da função docente. Ali não só dos professores, mas de todos os profissionais que ali estão. Eu acompanhei, foi na escola Julieta Reale, as funcionárias todas no pátio para ver essa entrada das crianças. Falo que me toca muito ainda, né? E a gente foi feito gradualmente. Nós começamos com um fundamental, com os mais velhos da rede dos 5º anos, até que a gente atendesse no mês de agosto todinho, da idade obrigatória até os 4, 5 anos de idade. E as creches nós retornamos na segunda quinzena de outubro. Olha só, que legal, que gostoso, né? Estar de volta. Se a gente falar dos, né, tesouros, os pilares da educação, já fala que tem um aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser, e até ampliando, fazendo uma correlação com a saúde. Hoje a gente sabe que saúde não é a ausência de doença. Jeremy Camon, ele amplia esse conceito, ele diz que é um bem-estar biopsico, social, ecológico e espiritual. E assim eu tenho a escola, que a escola não é só cognição, isso é muito pouco, que até para a gente aprender nós precisamos desejar. Então, né, a alusão até do símbolo do conhecimento à maçã. Não adianta eu apresentar a maçã se eu não tenho fome de comer, né? Rubem Alves, ele sempre poetizou muito bem a educação. Ele colocou que é fácil levar uma égua até o riacho, o difícil é convencê-la a beber água se ela não tiver sede. Então, a gente tem que desejar aquilo, tem que estar ali. E o professor, ele promove esse encantamento. As crianças também, elas aprendem muito entre os pares. Cada um tem uma vivência, não, né? O Paulo Freire, o grande patrono da educação, ele coloca que não existe aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Existem saberes diferentes e que cabe ao ambiente educativo promover essa circulação desses saberes. Que legal, né? É muito bonito, né? É muito bonito. A gente percebe que é o que tem que ser feito, a essência humana.
A essência humana, eu vejo, né, a pandemia, ela foi um divisor de águas. Como você colocou, né, uma parte muito triste, foram muitas perdas, muitas mortes, que a gente viu que em minutos, às vezes em poucos dias, em poucas semanas, isso se foi. Não dá mais para se posicionar da mesma forma antes da pandemia. Então, que aprendizado que trouxe isso? Que a vida acontece no momento presente. Então, às vezes, até aquele conceito de escola, você tem que estudar para ser alguém na vida, ser alguém no futuro. Eu falei, o futuro ele depende desse momento presente, né? Exatamente. Do que a gente faz, de como a gente se relaciona, porque a relação é uma alimentação. Eu vejo como que você se nutre. É só observar que tipo de amigos, como é minha convivência. Se são pessoas, né, só negativas, eu falo que são tóxicas e a gente continua a disseminar aquilo, ser contaminados. Não é para viver num mundo de poliana, fazendo de conta que nada Sim. acontece, mas de saber selecionar, né? Cada um sem julgar, tá no seu momento evolutivo e ver o que eu quero para minha vida. Quem mais pode agregar a mim e a gente poder fazer diferente, né? Esse momento presente, esse entorno, que vai germinar já essa sementinha para esse amanhã. Exatamente. Gente, eu estou fazendo uma entrevista aqui, mas está muito bom essa conversa aqui. Estou aprendendo mais um pouco. Espero que nós todos estejamos aprendendo mais um pouco. Ô Lu, o que a secretaria está armando aí pra gente aí de bom para 2022? Quais são as Nossa, novidades? por mais assim que a gente saiba que a mudança de ano, né, às vezes não é só virar a chave que tudo vai ser diferente, que é um contínuo, mas ela vem aí recheada de esperança, aquele gás de fazer mais. Então a gente já anuncia que a partir do dia 7 de fevereiro as aulas retornam. Hoje, de acordo com esse contexto vivido, a gente fala que retorna presencialmente. Nós teremos 2 creches num formato diferente, atender até às 19 horas, especialmente aquelas, né, mães trabalhadoras. E nós vamos ter auxiliar de desenvolvimento infantil, zeladoria para atender nessas 2 creches, os uniformes escolares. Todas as crianças receberão até o final do mês de fevereiro, junto com o kit de material escolar. Temos aí equipes de zeladoria para cuidar da manutenção das escolas, corte de grama, com formação de professores. Eu fico muito feliz de poder dizer que nós chamamos 115 professores em outubro no olho do furacão. Quem são também esses? Que nós estávamos impossibilitados por uma lei, a Lei 173, que falava na pandemia não poderia ter concurso, enfim, por causa do impacto financeiro, mas foi devido às vacâncias, às exonerações acontecidas por aposentadoria, por falecimentos e oportunizou esse ingresso. E quão bonito foi, né? Às vezes a gente vê, né, pessoas no telefone chorando por essa oportunidade de querer trabalhar na educação. Olha que legal. Isso eu falo assim, é muito motivador, que você vê que as pessoas que valorizam, que querem estar ali para poder fazer essa diferença. Nós estamos agora vivendo um período da entrada de 61 diretores de escola. É um marco na educação municipal, porque até o momento, até 2021, os gestores, eles eram professores da rede que passaram por um processo seletivo e depois, em 2018, com a mudança na prefeitura de, né, organização, passou a ser cargo de confiança e devido ao MADIM sofrido no município em 2016, o município ele foi intimado a ter um concurso público e esse concurso foi realizado em 2019, aí foi refeito em 2020, só que a homologação, como ela aconteceu pós essa Lei 173, nós fomos impossibilitados desse chamamento. E com a queda, em 31 de dezembro, a partir do 3 de janeiro, nós começamos a chamada desses diretores. A educação a gente sabe que é o carro-chefe aí de toda a administração, né? Eu concordo muito isso. Eu quero também ressaltar que nós firmamos um convênio com a EEL USP de Lorena, EEL Escola de Engenharia de Lorena, e que tem um curso de mestrado
destinado, né, ao mestrado profissional à educação. Então, entre as metas está formar 10 professores por ano em mestrado, ou seja, né, mais qualificação para esse atendimento aos alunos, que é o coração de todas as escolas, e nós estamos fazendo assim parcerias. Então, ontem mesmo começou a ser gestado um projeto tipo, né, Escola do Amanhã, essas sementes do amanhã, que vai ser algo inovador, que a gente vai ter uma escola piloto a partir do ano que vem, com metodologias diferenciadas para atender, né, essa nova criança, esse novo ser que aí está. Não que as outras escolas não vão ter esse tipo de atendimento, mas será mais monitorada, supervisionada para que a gente veja, né, possa mensurar esse impacto mais de perto. E o interessante, André, é que nessa conversa eu falo que a educação ela tem sim muito dinheiro, que são verbas carimbadas, mas as pessoas que vieram para uma conversa, elas vieram voluntariamente. Olha que legal. Então, vem, não, eu quero fazer, eu quero participar desse processo, dessa inovação, enfim, que a gente vê que é muita gente que sonha em fazer a diferença e que tem qualificação para isso. Tem países eu não vou lembrar o nome agora, exatamente, mas que a Coreia, que chegou num ponto e falou assim, ó, não temos mais saída. A única saída é a educação. E há 50 anos atrás investiram, agora são potências. Por quê? Porque investiram em educação. Isso, o que você diz, né? Investimento, a gente fala, a gente tem que investir, não é gastar o dinheiro. Que gastar, às vezes não precisa, né? Assim, de um planejamento. E eu também tenho comigo que cada um está no lugar que está, tem um compromisso a ser cumprido, né? E tem que ter o respeito, porque isso aqui, hoje eu estou numa função que vai passar. E como que eu vou ficar com a minha consciência? Eu quero fazer o melhor nesse momento, né? Quantas crianças, quantas famílias, quantos profissionais que estão envolvidos acreditando. Então, a gente quer fazer a diferença. Temos todo o amparo, todo o aval do nosso gestor, doutor Isael, que ele acredita, e tanto nesse abono agora do Fundeb, né, que viu que é algo muito recente, que estava aí paga, não paga. E na parte dos funcionários, eles estiveram na linha de frente em toda a pandemia, presencialmente, e o medo, tem que entregar o kit atividade, o kit de alimentação, eles estavam lá. Então, o valor máximo eles vão estar recebendo, né, porque é de direito. Agora, quando fala até do professor, mas que eu estendo, né, para todos que estão acompanhando, que fica uma reflexão. Quando se questiona hoje o papel do professor, né, que ele não é só de ir para ensinar, e Paulo Freire usa que não basta o professor, né, ele ser assistente social, psicólogo, basta ser gente, não precisa ter grandes credenciais. Eu digo isso para cada um de nós, independente da qualificação que hoje no mundo em que a gente vive, né, solicita essa qualificação, mas que nós nunca esqueçamos ou deixamos de nos qualificar para nos sermos seres humanos melhores. Que é isso. Como nos bastidores a gente estava conversando de algumas tragédias em que se perdem imóveis, né, bens materiais, mas o que fica é aquela nossa riqueza interior. Precisamos, sim, a gente veio do dinheiro para viver, sim, mas ele não pode ser colocado em primeira instância, né? Que a gente vive numa sociedade capitalista, mas que a gente possa aqui estar no olho a olho, a gente vê essa autenticidade, esse respeito, e que a gente pode trocar, aprender um com o outro e contar um com o outro. Até o Cortella, numa das crônicas dele, ele dizia que na década de 70, do que a gente tinha medo? Nós tínhamos medo de passar, depois das 10, atrás do cemitério, lá onde estava, né, o IML, e hoje. Hoje, quando você está na rua, se você escuta passos de outra pessoa, você fala, meu Deus, vem vindo outra pessoa. Então, em que momento que a gente se perdeu? Em que nós temos medo, né, do outro, daquele que é igual, parecido a nós. Então, está na hora da gente mudar a chave e começar a repensar. Então, a gente tem que ter mais confiança, né? Até o Gonzaguinha, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, para isso, eu tenho que acreditar em mim, acreditar no outro e ajudar onde nós estivermos. Hoje, na educação,
que essas crianças se sintam empoderadas, se sintam capazes e que elas sejam educadas para serem felizes. Nós estávamos até discutindo, eu quero que meu filho, às vezes a gente deposita, transfere as nossas expectativas. Eu quero que meu filho seja médico. Às vezes ele quer ser, hoje na moda, um jogador de futebol, quer ser um astronauta, quer ser um caixa de supermercado. Gente, não tem diferença, tem que ser feliz. Exatamente. Falou tudo. Tem que ser feliz. Se realizar. Se realizar. Às vezes a expectativa é minha, não é sua. Exatamente. Faça promessa para você cumprir, não para os outros cumprir. Isso. É bem isso. Gente, hoje, aqui na podcast da MGM Digital, estivemos com a Luciana, secretária de Educação de Pindamonhangaba. E, Lu, aqui é quando você quiser vir, viu? Quando você quiser vir falar, André, estou precisando comunicar isso com as pessoas. Venha, aqui o espaço está aí, o microfone está aí, as câmeras estão aqui, e a gente fica quietinho aqui ouvindo, né? Ouvindo as pessoas que entendem, que sabem falar de educação. Agradeço imensamente, né? E coloco assim, convido a você, como a toda a população, as minhas portas estão abertas da Secretaria, que educação, né, ela é pública. Então, as sugestões, elas precisam ser feitas para entender o que está acontecendo. Gente, né, vem de impostos, é um coletivo que responde pela educação. Eu me coloco à disposição. O telefone da Secretaria é 3644-1565 e meu e-mail direto é sec.educacau@pindamonhangaba.sp.gov.br. Estou à disposição. Então tá joia. A gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Colégio Mestre, né, querida tia Vânia, Associação Atlética Ferroviária, Restaurante Colmeia, Laquele, Fabiano, Pardal e Rosângela. Também quero agradecer a Camilari Decor e a Camilari Colchões. Obrigado. Eu que agradeço. Um excelente ano.